Olá, a Escola Legal convidou desta vez o professor reitor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Marcelo Nobel, e nós vamos conversar sobre a educação nesta época de crise de pandemia e quais são as propostas e as novidades que a universidade e o ensino superior podem trazer para os nossos alunos. Eu sou o Volmer do Rego, publisher da Escola Legal. Boa tarde, professor Dr. Marcelo, reitor da Unicamp. Eu gostaria de introduzir com algumas perguntas as questões mais delicadas desse momento, da educação, da política, pandemia, essa coisa louca, né, que se abateu sobre nós. Como a Unicamp está se virando nessa época de pandemia e crise política e econômica? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite por participar dessa conversa. É sempre um prazer poder atingir novos públicos, novas pessoas e discutir a questão da educação, que é tão fundamental. Bom, a gente está numa situação bastante delicada, tanto do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista político. Então, a gente tem um momento bastante difícil na nossa história, história da educação, da economia do país. E nas universidades essa situação não tem sido diferente. A gente tem aí enfrentado uma situação bastante delicada, difícil, referente ao que está acontecendo no mundo. A gente, do lado do ensino, realmente conseguiu fazer uma virada, né, de um dia para o outro praticamente. A gente está trabalhando com 97% das disciplinas da Unicamp foram mantidas com atividades não presenciais, atividades que a gente tem chamado de atividades emergenciais remotas, e buscamos aí maneiras de não deixar nenhum estudante para trás, de oferecer possibilidade para os estudantes mais carentes terem acesso à internet, terem acesso a computadores, a tablets. A gente manteve todas as atividades do Hospital das Clínicas, da área de saúde da Unicamp, que é referência aqui para a região de Campinas, na área da Covid, e, naturalmente, também as pesquisas, que são, hoje em dia, mais do que fundamentais. Mais de 70 grupos de pesquisa se reorganizaram, repensaram, estão hoje trabalhando em algum aspecto do combate à pandemia. Então, realmente, a universidade se repensou, rapidamente se reinventou, e estamos aí, mesmo com muitas dificuldades financeiras, trabalhando no sentido de combate à Covid e manutenção da nossa atividade fim, que afinal de contas é fazer pesquisa, fazer extensão, fazer assistência e formar a futura geração de profissionais do país. Ok, professor. Uma segunda questão seria, nas ciências médicas, na área das ciências médicas, né, não querendo ser redundante, tem algo que o senhor pode dizer como, descrever como avanço e contribuição da Unicamp contra a Covid-19? Olha, tem muita coisa acontecendo. De fato, a gente tem aí muitas pesquisas que estão ocorrendo nesse momento e que naturalmente demoram um certo tempo para acontecer e para serem publicadas e para terem resultados concretos. Mas veja, em pouquíssimo tempo na Unicamp a gente conseguiu organizar todo um setor para fazer testes, né? Os testes padrão ouro da Organização Mundial de Saúde. Hoje estamos aí com a possibilidade de testar toda a comunidade. Os testes estão validados, então tem um grupo aí de professores testando com insumos nacionais, o que é mais importante, né? Não precisamos depender de importação, todos os testes para a Covid. Tem grupos de pesquisa que rapidamente determinaram, por exemplo, um resultado muito importante do ponto de vista internacional, porque os pacientes com diabetes, por exemplo, têm mais propensão a desenvolver ou seja, quais os mecanismos que atuam por trás para desenvolver uma doença um pouco mais grave do que outros, né? Ou seja, tem gente trabalhando no sentido de entender como funcionam os mecanismos ligados aí especificamente de ação do vírus em vários órgãos do corpo. Tem muita pesquisa sendo feita. Naturalmente, também
estamos entrando em testes internacionais de testagem de medicamentos específicos, né, dentro do nosso área de atendimento, né, no hospital. Ou seja, na área de medicina, de saúde, tem muita coisa sendo feita na Unicamp em particular e nas demais universidades públicas de maneira geral. Professor, recentemente a Unicamp, a USP, a Unesp e também com a contribuição da FAPESP discutiram a questão das autonomias das universidades estaduais. Existe algum receio, né, em relação a possíveis investidas e interferências do governo atual e o MEC nessa autonomia? A questão da autonomia é uma questão que é sempre recorrente nas universidades. Eu acho que temos assistido aí vários episódios muito preocupantes com relação a isso, tanto no nível federal, como foi recentemente todo o que ocorreu ali com o Ministério da Educação, com a indicação de reitores. Aqui no caso do Estado de São Paulo, que a gente tem as universidades como órgãos, né, como autarquias do Estado, a gente teve uma CPI contra as universidades públicas no ano passado, em 2019, que foi bastante complicada, bastante difícil e mostrou, mais uma vez, a importância da autonomia nas universidades públicas para poderem realizar e desenvolver as suas atividades. Para quem não conhece, não entende, a autonomia e a liberdade acadêmica são dois principais pilares de qualquer universidade no mundo. Essa é reconhecidamente a base de sustentação das boas universidades, que elas precisam ter a independência, a autonomia nas suas pesquisas, nas suas maneiras de atuarem, para poder justamente contribuir com o desenvolvimento e a soberania da nação. Por outro lado, a liberdade acadêmica é fundamental para a democracia, para a sustentação da nossa base principal aí, que é a educação realmente baseada nos princípios de democracia e de sustentabilidade, então, e de ética, naturalmente. Então, a gente precisa realmente sempre ressaltar essas questões fundamentais da autonomia da universidade. Aqui no estado de São Paulo, essa autonomia ganhou um outro contorno especial há 30 anos atrás, 1989, para ser mais específico, quando, além da autonomia didática, a gente ganhou a autonomia financeira. Quer dizer o quê? Que a gente recebe o recurso, um percentual do ICMS do Estado, e a universidade tem a autonomia de discutir as prioridades em que vai usar. E isso fez com que as 3 universidades públicas do Estado de São Paulo, a Unicamp, a USP e a Unesp, dessem um salto de qualidade muito importante, não só de qualidade, mas de quantidade de estudantes atendidos. E essa autonomia que a gente deve sempre lutar, defender, para sustentar esse legado tão importante que são as universidades de pesquisa e as universidades públicas. Professor, apesar de ser uma tragédia, a pandemia acabou valorizando a ciência e a educação, pelo menos colocou no centro das discussões. O senhor acredita que a pesquisa agora na área de saúde e outras áreas serão valorizadas quando acabar esta crise? Veja, essa é uma situação insólita que a gente está vivendo, né? Você lembra, todos aqui, os que estão nos acompanhando, lembram bem a quantidade de ataques que a gente recebeu como universidades no passado recente, desde fake news das mais absurdas até ataques referentes à diminuição de recursos e outras situações desse tipo. O que é curioso e até paradoxal é que, com a vinda da pandemia, as universidades e a ciência em si ganharam um outro contexto, né? Deram uma virada, acabaram tendo muito mais espaço na mídia, os professores, pesquisadores tiveram mais espaço na mídia de maneira geral, as universidades foram muito mais citadas. Hoje a gente liga a qualquer jornal, todos os dias tem alguma notícia de alguma universidade, de alguma pesquisa,
o que mudou aí a percepção pública sobre a ciência e a tecnologia e sobre o papel das universidades, que são fundamentais para o desenvolvimento do país. Então, o nosso desafio hoje, e isso tem acontecido, né? Você vê, tem um monte de programas, de lives, de webinários, de podcasts, tenha tido um movimento interessante aí de divulgação da ciência, e as universidades aí precisam repensar. As universidades, as escolas, todas os atores no setor educacional precisam repensar a maneira de atuar, a maneira de comunicar, né? Trabalhar de fato mais conectado com a sociedade, com o público, e mostrar de uma maneira muito mais efetiva para a sociedade a importância de boas universidades, de boas escolas, em geral, de uma boa educação para o futuro do nosso país. Então, o que nós precisamos fazer hoje como educadores é alavancar esse processo e fazer com que ele seja sustentável, ou seja, que não morra depois do momento que este momento aqui de pandemia e de muita preocupação tenha passado. Eu acho que a gente deve realmente manter esse pique de mostrar a importância da educação, da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento do país. Muito bem, perfeito, professor. Uma colocação, talvez remontando a uma ideia meio que de ideologia, mas essa é uma suposição. Na sua opinião, na sua interpretação, qual seria o propósito da tentativa de adentrar o espaço da autonomia universitária desse governo atual? É difícil dizer o que se passa, ou quais são os planos, efetivamente, se existem, né, com relação a essas questões. Eu acho que é mais uma situação relacionada com o pequeno poder, o poder local, que é muito característico da nossa cultura no Brasil, especificamente na cultura política, aquele toma lá da cá, aquele de oferecer uma vaga, um cargo para algum setor que apoia e assim por diante. Então, eu penso, não sei se é real ou não, que possa ser um motivo que é absolutamente banal, no sentido de usar aí o que é chamado, né, de velha política, né, de esse sistema aí de troca de favores com relação a indicações de nomes e de cargos e etc. É possível que seja uma das causas, mas eu, com toda a sinceridade, eu não sei. Normalmente, há uma relação direta entre populismo e o medo, né, digamos assim, da questão intelectual, da educação. E sempre a história tem nos mostrado que isso é um fator que estão altamente correlacionados, mas não passa aí de meras suposições. As aulas presenciais não voltam esse ano. EAD, aulas não presenciais, remotas, a Unicamp está usando de diversos recursos. Isso vai gerar prejuízo para os estudantes? Veja, a gente, com relação a essa questão, como eu comentei anteriormente, a gente tem usado a expressão que é ensino emergencial remoto. Nós sabemos que não é a situação ideal, principalmente porque a gente não está usando o que é chamado educação à distância, que tem uma outra maneira de raciocinar, de pensar, de montar um curso, uma disciplina. Não é da maneira com que a gente está fazendo, que foi uma situação de um dia para o outro, uma mudança radical. Tem professores que passaram da sala de aula para o computador, às vezes passaram de 4 horas de aula presencial para 4 horas de sala no computador, e sabemos que isso não é efetivo. Sabemos que também há uma série de alternativas e possibilidades que precisariam e devem ser melhor exploradas, mas isso ocorrerá somente com o tempo, né? Com um pouco mais de familiaridade dos professores nessa plataforma, dos estudantes, de um entendimento, né, de como essas questões funcionam, e naturalmente um esforço da própria universidade de oferecer ferramentas, de oferecer cursos, treinamentos, capacitação
para esses professores poderem atuar dessa maneira. Hoje, com toda certeza, nós vemos com muita pouca probabilidade a chance da gente poder voltar a colocar aí 40, 100 estudantes numa mesma sala de aula nesse semestre. É muito difícil que isso aconteça. Então, nós estamos privilegiando, de fato, as aulas remotas e imaginando aí que a gente possa ter uma situação um pouco mais tranquila do que ocorreu no primeiro semestre, onde tudo isso teve que ser feito de uma maneira muito rápida. Não é a mesma coisa. Nós acreditamos na educação presencial, acho que a presença física das pessoas é importante, tem as atividades extracurriculares são fundamentais, a pesquisa, a iniciação científica, os mestrados, os doutorados, tudo que requer, né, o contato humano é fundamental. Mas hoje a realidade se impôs e nós temos que trabalhar com essa realidade e fazer o melhor que podemos dentro das perspectivas que temos. Então, realmente não é a situação ideal, mas eu tenho convicção que tanto os professores como os estudantes saberão encontrar respostas bastante satisfatórias para uma situação bastante delicada que a gente está vivendo. O senhor poderia fazer algumas considerações sobre a educação brasileira, desde o nível básico até o universo das pesquisas, onde a Unicamp tem uma grande expressão? Bom, essa pergunta, sem dúvida, é um pouquinho... Poderia passar algumas horas aqui falando, não vou me estender para não cansar. A gente tem aí diversas situações. Eu vou me atrever a falar um pouco mais sobre a questão da educação superior, que é onde eu tenho mais familiaridade, mas certamente nós temos desafios imensos, né, na educação básica, no ensino médio. Nós temos aí situações muito importantes no que se refere à qualidade, principalmente, do ensino oferecido. No ensino superior, nós temos vários dilemas. O primeiro deles é que nós temos menos de 20% dos jovens matriculados em algum curso de ensino superior. 20% de 18 a 24 anos. Quer dizer o quê? Que a gente tem pouquíssimo, 1 a cada 5 jovens apenas está no ensino superior. Isso é muito abaixo da média da OCDE, por exemplo, que é 34%, na média. Então, a gente tem países aí com 40%, com 50%, com 60%, nós estamos com menos de 20%. Então, nós precisaríamos fazer um esforço ainda de ampliar a oferta de ensino superior. Desses, digamos, 20% que estão na universidade, 3/4, 75% estão em alguma universidade privada e apenas 25% em universidades públicas, ou seja, a oferta de vagas públicas é ainda muito baixa. Nas universidades privadas, estes estudantes têm aí, metade praticamente estão em universidades privadas com fins lucrativos e metade em universidades privadas sem fins lucrativos, o que também é uma situação bastante delicada em alguns casos no que se refere à qualidade do curso oferecido. Fora isso, nós temos diversas questões e problemas com relação à formação. O nosso sistema é extremamente rígido, é extremamente conteudista. O estudante precisa tomar uma decisão sobre seu futuro, sobre sua carreira, quando tem 16, 17 anos, né, para fazer o vestibular. E uma vez que essa decisão é realizada e consegue entrar na universidade, é muito difícil mudar de opção. É muito difícil transferir, né, eventualmente de curso ou de universidade. O sistema é extremamente rígido, muito conteudista, a gente passa muitas horas da semana em sala de aula, né? Nossos estudantes têm muita hora de aula em sala de aula, o que vai na contramão do que é feito em outros lugares do mundo. Nosso ensino geralmente é muito passivo, né? Em vez de trabalhar aí baseado em problemas, baseado com ensino híbrido ou qualquer outro novas ideias que têm surgido nos últimos anos, a gente tem aí ainda um ensino baseado especificamente em um monólogo praticamente do professor em sala de aula. Então, nós temos muitos desafios ainda para conquistar e para mudar
na educação do nosso país, tanto em nível fundamental, médio e superior. Os níveis anteriores, naturalmente, com a questão da equalidade que a gente oferece, vejam aí os resultados, por exemplo, do PISA, né, onde a gente tem pouquíssimos estudantes que conseguem a nota 6 ou 7 no PISA, que é internacionalmente a que é considerada a mínima para você poder fazer uma universidade. Nós temos, se não me engano, no último PISA, menos de 1% dos jovens de 15 anos que fizeram o teste que conseguiram uma nota considerada razoável para poder seguir para a universidade. Menos de 1% dos jovens. 40% dos jovens que fizeram o PISA tiraram nota 0. Ou seja, é algo que é muito preocupante. 40% dos jovens. Uma nota 0, para quem não conhece, não tem ideia do que significa o PISA, por exemplo, o PISA de matemática diz assim, $1 vale hoje R$5. Se eu tenho $3, quantos reais eu tenho? Uma regra de 3 básica, que é considerado o mínimo aí de conhecimento. 40% dos nossos jovens não sabem responder. Então, realmente, a situação é bastante delicada, bastante difícil. Nós temos muitas coisas para melhorar em todos os níveis de educação e, naturalmente, na educação superior também. Ok, professor, então, o vestibular da Unicamp seria uma forma de balizar a entrada desse pessoal que teve esse prejuízo todo na escola? Veja, a situação do vestibular ela é uma situação bastante, também uma situação peculiar do Brasil. Como nós temos pouquíssimas vagas no ensino público, o que acaba acontecendo é um funil muito grande, é um funil imenso. Geralmente, eu costumo dar o exemplo aqui no estado de São Paulo. Nós temos, tipicamente, por ano, e aqui eu vou falar só o ensino médio público, tipicamente 500 mil jovens que se formam no ensino, terminam o ensino médio todos os anos, público, 500 mil jovens. A Unicamp oferece 3.340 vagas. Então, das quais metade praticamente vão para o ensino privado, metade vão para o ensino público, ou seja, a gente está reduzindo já para 1.600 vagas. De 500 mil, nós temos a possibilidade de aprovar 1.600. Então, realmente, a gente tem, do ponto de vista de qualidade, a gente tem uma situação, digamos assim, muito especial, porque nós realmente conseguimos atrair os melhores estudantes. Porém, isso traz implicações no que diz respeito à inclusão social, à inclusão racial. Então, a gente tem aí trabalhado no sentido de ampliar essa oferta, de mudar, né, de diversificar as maneiras de ingresso à universidade para poder ter mais jovens vindo de estratos socioeconômicos diferentes, mais pretos e pardos. Nós abrimos agora recentemente o vestibular indígena para permitir a entrada de indígenas na Unicamp. Então, a gente tem que fazer essas ações de uma maneira muito mais direta para termos dentro da universidade uma representação mais fiel da sociedade brasileira e não ficar apenas com a elite da população brasileira. Isso é um desafio que todas as universidades públicas têm enfrentado nos últimos anos. Professor, a gente está se aproximando do nosso tempo final. Eu gostaria que o senhor fizesse, então, algumas considerações e pensasse no nosso presente e futuro. Como vê, como imagina, qual seria suas colocações nesse sentido? Olha, a situação tem sido bastante complicada, né? Eu costumo, assim, no meu dia a dia, estar bastante pessimista com relação ao futuro, infelizmente, né? A gente está com uma situação, uma crise muito forte política, aliada com a crise de saúde, aliada com uma crise econômica, e a gente está vendo aí uma perspectiva, na verdade, muito difícil, né? Praticamente não está vendo a perspectiva, né? Porque é como
uma situação muito complexa que vem aí pela frente. Não sabemos como sairemos. Porém, do lado otimista, é sempre importante lembrar, veja, o caso da Unicamp. A Unicamp tem um pouquinho mais de 50 anos, hoje talvez 54 anos, e não faltaram crises no meio da sua história. Crise atrás de crise, crise política, crise financeira, crise econômica, crise daqui e dali. E mesmo assim, com todas as dificuldades e todos os problemas, hoje estamos entre as melhores universidades da América Latina. Então, mesmo com as dificuldades, com os problemas, a gente consegue avançar. Nós temos aqui uma juventude incrível, muita gente capacitada, muita gente boa. Então, para finalizar aí com um lado um pouco mais otimista, positivo, nós temos o principal, né, para sair desta situação, que é gente com garra, com vontade, com determinação, muita gente capacitada, que tenho certeza que conseguirá avançar mais um pouco na direção de um país mais justo, um país melhor, um país mais sustentável, que realmente lute contra as desigualdades, que tenha ética, ou seja, realmente algo que a gente precisa dessa juventude toda para o nosso futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença do professor Marcelo Nobel, espero estar pronunciando corretamente o seu nome. Tudo certo. E contar com o senhor para novas entrevistas, novos bate-papos, sempre com essa perspectiva de análise objetiva, bastante sincera, a respeito da questão da universidade e da educação em São Paulo e no Brasil. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado. Espero contar com o senhor para uma próxima. Obrigado. Eu agradeço o convite e estou sempre à disposição. Obrigado.